Estamos agora à espera aqui de uma história. Do futebol cruza mundos. Mírame. Sejam muito bem-vindos ao Trivela, Powered by Zone, o podcast e videocast da Liga Portugal, onde fazemos um cruzamento entre mundos. Aqui o futebol mistura-se com outras formas de expressão e acaba por se cruzar com tudo o que há de mais inesperado. E hoje, no nosso sofá, sentam-se dois sadinos com orgulho, Toy e Mayong. Vamos começar pelas apresentações. António Manuel Neves Ferrão é conhecido desde sempre pela sua presença irreverente, que até já começámos a perceber isso aqui há pouco, a descontração natural e também a proximidade do público. Com mais de 30 anos de carreira, já conquistou um disco de ouro e platina e é uma verdadeira figura mítica do nosso país. É daqueles artistas que não sobem só ao palco porque muito antes disso já tomou conta dele. E também Alberto Mayong Zé. Chegou a Portugal com 19 anos e foi em Setúbal que encontrou casa. É um avançado camaronês que marcou uma geração no Vitória, quer dizer, 3 gerações, foram 3 passagens, venceu a Taça de Portugal em 2005 e tornou-se uma das figuras mais queridas do clube. Terminou também a carreira ao serviço do clube que lhe abriu as portas em Portugal e o que vos une, como comecei por dizer, é mesmo aqui um amor à terra. Toy, a terra que te viu nascer, e Mayong também, o local que te viu crescer e que, como disse, te abriu portas aqui em Portugal. Obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. E vamos começar aqui por uma frase mítica do Toy que eu gostei bastante, que estive a ler uma entrevista sua e o Toy disse assim: se a seleção portuguesa é a minha seleção porque nasci em Portugal, então o Vitória Setúbal é o meu clube porque nasci em Setúbal. Nascer em Setúbal e ser adepto do Benfica, Sporting ou Futebol Clube do Porto é a mesma coisa do que nascer em Portugal e apoiar as seleções da Alemanha e Itália. É assim, Toy? Claro, as pessoas vão sempre pelo que ganham, não é? E nós sabemos que o maior clube em Portugal que é o Benfica, depois temos o Porto e o Sporting, que são os chamados 3 grandes, só não chegam ao termo de enorme, isso é o Vitória, porque ganham os grandes. Agora, neste momento não está muito bem, mas já ganhámos muitas vezes. Mas lembra-se Já vamos falar nisso. Agora, não há dúvida nenhuma que quer dizer, se a pessoa só gosta dos que ganham, então as seleções que mais campeonatos ganharam do mundo foram o Brasil, a Argentina, a Alemanha, então teriam que ser dessas seleções. Mas temos orgulho naquilo que é nosso, na nossa terra. Ora, se eu nasci em Setúbal, porque é que é de ser de um clube de Lisboa ou do Porto? Porque se falamos em descentralização, se queremos que o país seja um todo e que não seja apenas centralizado em Lisboa e Porto, porque é que no futebol só houve 5 campeões? Mas isto depois é uma questão, enfim, é uma questão cultural que nós temos que mudar. Mayong, também queria saber se concorda com esta afirmação do Toy. Sim, concordo plenamente. Aliás, também conheci o Toy lá em Setúbal. Em Setúbal. Desde que cheguei em Setúbal, encontrei uma família. Aliás, tem a minha mulher é de lá, as minhas filhas cresceram lá. Mesmo quando saiu para ir jogar fora, nunca mais saiu do... Aqui nunca morou noutra cidade sem ser Setúbal? Não, joguei no Belenenses, mas vivia em Setúbal. Por isso é uma cidade que eu gosto muito e que me adoptou também muito bem. É pena estar nessa situação, mas acredito, como todos os setubalenses, que as coisas vão mudar. Se tivesse mais audiência, se tivesse mais o povo a ir, a ver os jogos, a apoiar o Clube da Terra... O Vitória já tem povo. O Vitória tem muitos adeptos. O Vitória já tem. Nós temos mais adeptos neste momento na primeira distrital do que propriamente. Não são os adeptos que faltam nesse momento no Vitória. Eu acho que é outra parte que tem que se envolver também. Porque a cara do Toy, o que é que quer dizer? A parte humana, a parte do povo já está. Outra parte é que tem que seguir. E também foi com esse apoio do povo muito forte que havia, que chegou tão longe em outros tempos. Sim. Por exemplo, meu pai não nasceu em Setúbal, meu pai é oriundo de Mangualde, mas ele dizia sempre que Setúbal era a terra dele. Fez-se sócio do Vitória, a minha mãe era sócia do Vitória, os filhos. O Toy também é sócio do Vitória? Eu continuo a ser. Nós habituámos-nos a ver o futebol, mas o Vitória era aquele clube que fazia frente a qualquer um. E o Vitória tinha jogadores fantásticos, nós exportámos o Vítor Batista, que para mim foi a melhor ponta de lança, a seguir ao Mayong. Sempre. Não, eu já vou falar do Zezé. Eu trato e com também carinho... quero saber como é que vocês os dois se conheceram, mas já Eu trato com carinho Zezé, eu chamo-lhe Zezé com carinho. Normalmente quando uma pessoa chama Zezé, já sei que já é mais chegado. Já tem uma ligação. Já é uma ligação diferente. Mas o Vítor Batista foi exportado para o Benfica e veio o Zé Torres, já em final de carreira. O Zé Torres, que foi jogador de seleção de 66, no Mundial da Inglaterra, ficámos em 3º lugar. E o Zé Torres veio e ainda foi, penso que nesse ano, ficámos em 2º lugar. Na altura, o Leeds United tinha sido campeão na Inglaterra e nós tínhamos perdido
acho que por 4 lá fora, e fizemos um cântico quando o Leeds United veio a Setúbal, que é eles lá ganharam, nós ganhamos cá. 1, 2, 3, 4, 5, já está. E ganhámos 5-0. Eu estou-me a arrepiar porque são histórias de criança, mas que ficam na memória para sempre. Ou seja, o futebol pode ser uma componente extremamente importante numa sociedade. O Vitória de Setúbal é a representatividade desportiva mais importante da nossa região. E depois tenho pena, porque o distrito começa em Almada e acaba em Sines, e vitorianos são muito poucos para aquilo que eu gostaria que fossem. Embora já sejam bastantes para aquilo que se vê nos chamados clubes não grandes. O Toy, há pouco, estava-nos a contar uma história em que se lembra de ver ganhar. O Mayong. E do Mayong, mas já lá vamos. O Mayong, ninguém tirava a bola dentro da área. tu guardavas a bola de uma maneira. Era uma coisa impressionante. Sim. Este homem não, tinha imã nos pés. Também ia perguntar se lembrava, claro, acompanhou o Mayong a jogar. Pois é, muito. E chegámos a jogar juntos na brincadeira lá sim. Lá Foi? Sim. Mas como é que, então vamos, já vou aqui à história que eu queria que o Toy contasse, como é que se conheceram? O Toy também vinha muito, já que é adepto, ele tinha acesso ao... Eu entrava em todo lado. Exato. Ele tinha acesso Tu estavas lá quando o Sandro foi treinador, já não estavas? Sim. Eu fui uma vez lá dentro ao balneário, dar a palestra. Sim. Empatámos com o Marítimo. Sim. Fui lá dar a palestra. A palestra de quê? Fui lá dizer aos jogadores, fazer o papel do treinador? Não, tem que ver a história do clube. Era para ensinar, demonstrar e explicar ao jogador. Tem que saber onde é que estão e o que representa para aquelas pessoas, para os adeptos. E tinha que ter alguém que é conhecido, que ele conhece, sabem que é, para ele vir explicar. Ok, já percebi. E ter algum carinho e dar um bocadinho da mística, porque foi-se perdendo ao longo do tempo. Eu quando subo ao palco em Braga, não estou a subir ao palco em Setúbal. E, portanto, é isso que nós temos que ter. Temos essa noção de personalizar quando estamos a fazer um trabalho. E um jogador de futebol é igual. Ele está a fazer um trabalho, tem ali os adeptos, tem que vibrar com os adeptos, tem que sentir. E, às vezes, para se sentir um clube, é preciso conhecer um pouco da história desse clube. E foi um bocadinho aquilo que eu fui fazer. O Mayong, também na altura, houve alguém que fosse explicar quando entrou no clube? Eu também não necessito desse incentivo para jogar, sim. Mas porque eu, na minha altura, quando chego no Vitória, chego em janeiro de 2000, só que nós descemos de divisão, mas fiquei no clube e fui campeão olímpico. Quando volto como campeão olímpico, estamos a jogar na segunda liga, era o Jesus o treinador. E este ano subimos. E o Jesus subiu. Este ano subimos de divisão. Eu marco o gol no último minuto que dá a vitória para a gente subir de divisão. Como é que é? O estádio do Bonfim estava cheio. Pois. Não estás a perceber. A malta, a pessoal aí, por isso que eu estou a dizer que o Vitória, eu não precisava de alguém me dizer, porque eu joguei e já sentia. Nesse estádio, nesse campo, cheio. Claro, e eles já transmitiam esse amor, essa união ao Vitória. Nesse momento, tu já não precisas de alguém para dizer, olha, cuidado que tu estás num clube assim. Estamos a falar da segunda liga. Muita mística. O estádio, eu quando marco o gol, mas invasão, mística... o pessoal tiveram de sair, ficar aí à volta do campo só para o jogo acabar. Mas nós estamos a falar de uma mística que se manteve durante muitos anos. O que é que acontece para depois essa mística se ir perdendo? É muito fácil. Nós temos uma televisão pública e temos televisões independentes. As televisões independentes eu percebo. Quando há programas a falar de futebol, que estejam 3 representantes de 3 clubes. Agora, a televisão pública, no mínimo, deveriam ter, já agora, um conselho, além de 3 representantes dos tais 3 clubes que ganharam mais vezes e que têm essa hegemonia, mas deviam ter pelo menos todas as semanas uma pessoa de um outro clube. Ou seja... Era um serviço público. É um serviço público. Porque uma criança nasce, segue normalmente as pisadas do pai ou da mãe, ou às vezes são do contra, não é? Muitas vezes o pai e a mãe são do Benfica e Sporting e eles gostam de ser do Porto para contrariar. Mas não têm outra opção. E não têm porque, no fundo, este marketing que se faz à volta de 3, como é que querem dizer que o campeonato devia ser mais equilibrado? A sério? Então como é que querem um campeonato mais equilibrado se só se promovem 3 clubes? Não se promove mais ninguém. E, portanto, as crianças crescem na escola, ninguém gosta de ser do perdedor, e, portanto, há ali uma espécie de uma luta, entre aspas, de vontades de dizer, não, mas o meu clube ganha um teu. Mas só tens 3 que possam realmente fazer este tipo de conversa. No meu tempo, só havia 2 clubes em Setúbal que as pessoas eram, ou eram do Vitória ou eram do Benfica. Eu lembro de fazer coleção de cromos. Mas tinham o orgulho de dizer que eram do Vitória nessa altura. Claro que sim, eu continuo a ter, não é?
Eu, como sou um louco, penso que um louco saudável, acho eu. Precisamos de loucos neste E momento. as Loucos minhas no bom posturas sentido. em televisão, nos Taskmasters, nessas coisas todas. E os miúdos gostam de mim. Portanto, eu ainda consigo, digamos assim, fazer a cabeça, como dizem os brasileiros, de algumas crianças em que o Vitória é pelo menos a representatividade da nossa região. Se eu tenho orgulho nas minhas sardinhas, no meu choco frito, no meu choco com tinta, nas cavalas, nas sardas, aquelas coisas todas boas, nas laranjas, nos moscatéis, nos bons vinhos da nossa região. Da terra. Porque é que não hei de ter orgulho no meu clube? Sim, e que já deu tantas alegrias antes Sim, e sim. já foi mesmo motivo de orgulho com tantos campeonatos que já foi ganho. E Toy, o primeiro jogo que se lembra que foi quando o Vitória ganhou 4-0 ao Spartak Moscou. Exatamente. Também vi que foi um momento importante para o Toy, não só por ser a sua primeira memória no estádio do Bonfim, certo? Sim. Mas porque teve algum significado também na altura em que Teve aconteceu. variedíssimos significados. Primeiro, o primeiro significado é que devias-me tratar por tu, porque eu não sou nenhum velhote. O segundo- Agora fiquei envergonhada. o segundo significado, para já, o Zé Maria Pedroto era o treinador nesse tempo. E ele era cliente do meu pai. Meu pai era alfaiate. Meu pai fazia os fatos. Não só do Zé Maria Pedroto, como de alguns jogadores. Nomeadamente um deles que ainda hoje é meu amigo e ainda hoje almoçámos juntos. Chama-se Otávio Machado e, portanto, na altura jogava no Vitória. No fundo, eram pessoas que eu conhecia, que estavam ali e que estavam num jogo super importante. Eu penso que eram quartos de final, se não eram quartos de final, eram oitavos de final da Taça UEFA na altura. E depois tivemos o Tottenham. Aí, com o Tottenham, nós tínhamos perdido 1-0 lá, o gol fora ainda valia 2. E estamos a ganhar 2-0 para aí aos 89 minutos. Esse jogo então ainda está mesmo na minha memória. Porque há um livre e o Joaquim Torres, que era o guarda-redes, disse para o baixinho, sai da barreira, que era o Otávio. O baixinho não saiu da barreira, acho que a bola passou por cima do baixinho e o Tottenham faz 2-1 no último minuto e nós fomos eliminados. Aí eram quartos de final da UEFA. Esse jogo também está bem patente na minha memória. Bem presente. E essas memórias ninguém mais tira. Estavas a falar da mística do clube. Também é muito importante o fato do jogador da casa formado no clube estarem lá a colocar esse tipo de Essa mística, passar, assim, exato, essa passar paixão isso, para os outros. por isso que eu estava a dizer que eu não tive necessidade, por exemplo, de ele vir, porque já tinha no clube jogador da casa, que era Quem é muito que na tua altura importante. O Hélio. Tinha tinha o sido- Hélio, tinha o Sandro, Sandro, tinha até o Marco Tavas. o Marco Tavas, o Tubarão. Que o Toy estava a dizer que eram todos amigos do, Sim, do tinha Toy, lá ainda muito se lembra bem jogador desta que- geração, claro. Sim, ainda tinha aquele tempo o Chipenda e esses Chipenda. gajos, mas essa época tinha lá muita malta lá do... Muita malta de Setúbal. Mas o Hélio e o Sandro claramente era... Marcos Sim, importantíssimos. sim, No clube. E depois são um pessoal com quem joguei e que até hoje, epá, eu tenho, como digo, o Toy é um grande amigo. E ele também são, porque eu considero o Hélio como o mais Sandro como um irmão, porque se tiver um problema aqui, eu ligo o Sandro a 1 da manhã e ele aparece. Por isso que Gente essas boa. coisas é gente muito boa. Gente boa. Uma grande memória foi em 2005, na Taça de Portugal. Sim, sim. E Eu sou convidado pela Federação, penso eu, para cantar no intervalo vestido à Vitória e os Anjos para cantarem vestidos à Benfica. Então fui ver o jogo ao lado dos Anjos. Primeira parte há aquele penalti manhoso. o árbitro Mas pronto, apitou, 1-0. Os Anjos todos contentes. E eu dizia, pois tinha que ser, já arranjaram um penalti. E o Sérgio, não digas isso, vocês estão sempre a chorar, isto é mesmo penalti. Ele já tinha acesso às imagens, aquelas coisas. Vê disso. Para mim não é. Mas pronto, não interessa. Segunda parte. É o Manel, O Manel José. José sim, e aqui. o Chaves. Não é? Não, eu é que marco Tu o é que segundo. marcas. É o Ricardo Chaves. Não, O tem uma Ricardo memória. Chaves chuta, Sim, chuta. exatamente, é isso. E tu é que fazes a recarga. Sim. Epá, Ganhamos. quando é o 2-1, eu dou um salto, os Anjos foram-se embora. Não ficaram Não até ao ficaram final. até o fim do jogo. Mas aí é que tu vê a diferença de um clube como o Vitória. Já o estádio estava metade. Metade. Vitória aí, do outro lado era cheio só E de esse vitorianos. foi em que estádio, esse jogo? No Jamor? No Jamor. Jamor. E quando, nunca tinha visto tantos adeptos em Setúbal. Nós chegámos em Setúbal, na zona da Câmara, aí estava cheio. Estava Os cheio para autocarros vos conseguiam receber. andar. Como é que é a sensação de marcar um gol que neste caso foi decisivo Não, e depois essa é- também de chegar à vossa terra, aos adeptos do vosso clube, malta serem vai, serem vai. recebidos Eu assim fiz, por eles? o gol que subimos é que se não marca aquele gol, a gente não sobe divisão. Eu não sei como é que ficava Pois, o clube, porque exato. normalmente apostava muito, tentava meter muito dinheiro e não sei o quê, e depois
tinha a opção de subir, não tinha a opção B, que De descer. de descer. Primeiro eu não ia, muito jogador não ia ficar. Claro. Nós ficávamos Claro. com a intenção de subir, senão não conseguia Vocês também subir. estavam a lutar por vocês. Sim, sim. Esse foi importante, mas o da final da Taça de Portugal foi mais, porque pronto, É uma taça. é uma taça, chegámos a ver tanta gente feliz. Eu maravilhoso. até hoje passo em Setúbal, chamo que eu vou em Setúbal, o pessoal olha para mim e diz assim: o Maião, tu nem sabes. A Isso aí- alegria que me deste. Sim, sim, e essa não tira. E eu, a minha melhor alegria é esse, ver uma pessoa vir ter comigo e dizer assim: tu não sabes o que é que tu me fizeste. Esse reconhecimento. Sim, esse reconhecimento. Muitas E eles lágrimas são de muito alegria. E Muitas muito, lágrimas muito, de muito, alegria. muito. Também E deitaste esses lágrimas são de os- alegria. Claro, claro. E pessoal, muito se lembra desses aí. Os adeptos mesmo, porque eu, no Vitória, tu sabes, eu marquei tantos golos, mas Oh, esses pá. são os, Aqueles são são os dois importantíssimos. golos mais importantes que eu marquei na minha carreira. E são um golo que marca a minha carreira, a vida do clube, A história. a história exato. do pessoal. Tudo, tudo. Porque da subida, eu estou a dizer, foi no último minuto, a gente estava empatado, tinha que ganhar. Com tudo que É um gol, Com que todo vale o uma época. investimento. e isso que implica. Claro. Um gol que vale uma O época. jogador, se calhar, já não ia ficar, porque já que o clube investiu tanto para subir e depois vai ter que investir outra vez. Vocês sentiram que tinham de dar aqui esse retorno. Tinha que dar. Porque E não- agora, como disse o Toy, histórias do Jesus nessa altura. Ele é Por meu exemplo, amigo, é no meu caso do Jesus também, se não tinha subido, Jesus também, certeza que não ficava no Vitória. amigo. Toda a gente ganhou com esse gol. Subida, o clube fica feliz, eu fico feliz, toda a gente fica feliz. O Jesus também subiu de prestígio, também o nome Claro, dele. importante, claro. Sim, e a carreira dele também, a partir daí começou a andar. Impulsionou. Por isso que estás a ver o que um gol pode fazer. Porque a gente não vê só no jogo, mas implica muitas coisas. E muitas O gol vidas, vale uma muitas, época e sim, vale uma carreira. muitas coisas. Passavam-vos essa pressão? Eram vocês próprios, os jogadores, que sentiam essa pressão em vocês? Ou essa pressão também era externa? Eu jogo com o Toy ali Na brincadeira, na brincadeira. Aí é fácil jogar, porque nós jogamos, não há pressão nenhuma, pode tentar as coisas e falha, não há problema. Mas se tu és um jogador profissional, já é outro nível. E é este, por exemplo, no futebol atual, porque o futebol também já está a mudar. Eu, na minha opinião, o futebol agora é mais a juventude. São os jovens agora que têm outro estilo de jogo, outra, se calhar com menos... Como assim, outro estilo de jogo? No futebol atual, a intensidade aumentou. Também é por parte da maneira como treinam, porque o treino define como é que tu joga. Se tu treina melhor, joga melhor. E a intensidade, Sentes que jogam melhor hoje em dia? não tanto a qualidade, mas a intensidade. Quando digo qualidade, de qualidade técnica do jogador. Porquê? Porque hoje em dia é mais a juventude. Tu vai ver a maioria dos clubes são mais jovens. Tu vai ver, no meu tempo, era jogador de uma certa idade. Meia idade era para 25, 26. Hoje em dia, a meia de idade dos clubes, das equipas, 20, 21, 20. Aliás, há algumas equipas até 19, 19, sim. E o que é que muda? Muda é que a intensidade muda também. Também dizem que o futebol antigamente era mais duro. Sim, era duro. As condições também eram diferentes. Sim, as condições eram diferentes, era mais duro e também tinha jogador mais experiente e calculado. Sentes que falta essa experiência hoje em agora dia? já não há tanto, porque tu não podes ter tudo. Sim, não podemos ter jogadores Porque mais se tu tens jovens mais jovem, com eles não essa têm experiência. Claro. Agora, eles têm a intensidade, é a bola a andar. Taticamente também está melhor, mas esse já é parte dos treinadores. Porque os treinadores também evoluem e eles ficam com mais conhecimento, trabalham melhor, Tu vês jogos na terceira liga, com muita qualidade. Exato. Porquê? Porque tem treinador com qualidade. Tu E os- até vai até no Campeonato de Portugal e Sim. até no Distrital, tu encontra lá treinador com nível lá a treinar lá. E vocês gostam mais de ver futebol atualmente ou, por exemplo, na época em que tu jogavas? Vamos pôr inícios de 2000. Eu gosto de ver agora como eu gostava de ver no meu tempo. Os tempos mudaram. É como os filmes.
O Toy também agora É verdade. canta. E com Os uma filmes, música- quando tu vias os filmes de Sylvester Stallone do Terminator, não sei o que, E era do tudo Rambo? bonito. O Rambo era bonito. Agora não tem graça nenhuma. Agora Agora já estamos habituados a então, outro patamar. outro patamar. Exato. Mas não quer dizer que se voltar para trás a ver o Rambo, para quem gostou naquele tempo, continua a gostar. Por isso Olha, são um tempo diferente. Eu já vi o Padrinho 3 vezes, ou 4 ou 5. A Por isso, trilogia. o futebol é um pouco igual, porque o pessoal adapta-se, porque quando tu gostas de uma coisa, é que tu gostas, não é? Hoje até pode ter um jogo mal, mas eu acho que o futebol até está melhor, porque também o VAR vem ajudar muitas coisas, a injustiça que havia, apesar de ainda não estar assim, mas vem para ajudar. Vem para ajudar. Sim, vem para Isso, ajudar. isso vem. Sabes o que é que ele diz? A intensidade. Hoje em dia a pressão é feita muito em cima. Tu vês um clube não consegue sair a jogar, quase. E às vezes o futebol fica um bocadinho, na minha opinião, Sim. como espectador, um bocadinho mastigado, porque mesmo um jogador com técnica às vezes tem dificuldade em empregar a técnica, porque aquilo está tudo ali em cima. Estão 4 defesas, 2 médios e já estão 3 avançados e 2 médios em cima, já no campo do adversário a pressionar, e aquilo não, quer dizer, é difícil, não é? Pois. Mas tem aquelas coisas maravilhosas que o futebol nos faz vibrar, não é? Pronto. Por exemplo, antigamente, no meu tempo, as equipas quando jogavam com... O pessoal dizia que vão por lá autocar, defendia. Esse já não existe. Qualquer equipa vai lá e joga a Vai bola. lá e joga e pressiona em cima. E Isto é, agora e é bem o visto, Gil Vicente porque, Benfica. porque tu vê ir num jogo para defender, depois no final perde, mas vai ir lá jogar. Se é para perder, então perde lá jogando. Como o E Estoril as está a equipas fazer já isto, vão... né? Sim, não é só a Estoril. E Tu o vais Gil ver a Vicente, Aroca, Gil Vicente. o Qualquer Aroca já. já Sim, não se ouve desse de autocarro, já ninguém mete este. Não, agora já é ninguém mete. pressionar em Por quê? cima. Porque os jogadores treinam, vão lá e esse de chutar a bola para frente, toda a gente tenta jogar a bola. Por isso que há lado bom do futebol atual e há algumas coisas que se calhar não são tão bom. Eu continuo a achar que no meu tempo tinha jogador com muito mais qualidade técnica que agora. Mas é que agora está muito mais tática. Tática é o posicionamento, porque é muito tudo mecânico, são coisas que se treina. Bola sai daqui, tem que sair a jogar, passa lá. O jogador já não finta tanto. No meu tempo fintava. Tu lembra-te do Mas, Chiquinho? mas porquê é que se vê hoje em dia então essa diferença? O que é que os jogadores de hoje em dia, ou o que é que os jogadores de antigamente tinham? Não, o jogador antigamente podia desequilibrar e tinha desequilibrador que os gajos, mas há algumas equipas que procuram esse tipo de jogador. Atenção, os clubes grandes, todos eles procuram os gajos que conseguem desequilibrar, porque é muito importante. Como taticamente todos os clubes trabalham bem, tu vai apanhar uma equipa distrital ou de fraca, como entre aspas, eles têm um treinador que posiciona bem o jogador, mas se a equipa adversa está bem posicionada, alguém vai ter que inventar qualquer coisa. Por isso tu tem que ter um desequilibrador, alguém que vem, que vai fintar. Então, mas Estamos para isso aqui. precisam dessa liberdade, também criatividade. Claro, se calhar, tem que ter esse antigamente via-se. Antigamente, quase todos os jogadores, como era o Brasil antigamente, que jogava, como também o futebol do Espanha, um momento falava Sim, do tic-tac, sim, do não sei o quê. tic-tac, sim. Pois o futebol evolui, quando apareceu, ganhava. Mas depois há pessoal que anda a estudar, a ver. Já não passas aqui. Já não faz isso. Por isso o futebol está sempre a evoluir. Evoluir, exato. Aliás, eu acho, como que eu não sou nada especialista nisto, mas eu como espectador, por exemplo, há treinadores, o caso do alemão que veio para o Benfica, chegam, ganham um campeonato, no ano a seguir, se eles não mudam a atitude e não mudam a tática, os outros já o estudaram. Já sabem já o que é não vão que aí lá. vem. E por isso às vezes muda-se de treinador, porque tem de estar sempre a evoluir, Sim, tem de estar sempre a mudar. Senão Porque os outros já estudam, sabem o que é já que, sabem, o que, é Claro, que, todos, cada o que é um que podem estuda ao esperar. outro. Exato. A Exato. maioria são os treinadores. Mas são... o que tem melhor o futebol agora, não me lixem, são os árbitros femininos. Isso é que eu gostava de levar um cartão vermelho de um árbitro feminino. Não ias dizer como aquele que pronto, que as mulheres não podem arbitrar esses Isso é cara, jogos. quem mas manda há no mundo mulher são que as há mulheres. Tá Olha bem. lá, em casa a última palavra é sempre a minha. Sabes qual é? Tens razão, amor. E com isso termina uma É que acaba discussão. sempre a discussão assim. Termina uma discussão e terminam com os dois felizes. Claro. Ora, aí está. Olha, vocês os dois tornaram-se homens de palco, cada um tem o seu. Mayong, o teu era claramente o relevado, Toy, o teu é mesmo um palco físico, mas nenhum dos dois tem esta postura de celebridade e vamos percebendo isso à medida que
convivemos um bocadinho com os dois. Queria-vos perguntar se também essa vossa postura pode vir das vossas origens. Bem, em relação a mim, vem com certeza. O meu pai era alfaiate, como já disse, a minha mãe era doméstica, tenho um irmão muito mais velho, o primeiro casamento do meu pai, e tenho uma irmã 20 meses mais velha que eu. Tivemos sempre, portanto, a chamada classe média. Eu fui para a escola, fui sempre um aluno muito rebelde. Mas eras bom na escola? Não, eu sou aquele aluno de 0 a 20 é 10. Ok. Para passar. Um meio termo. Eu nunca chumbei. Não, é sempre no mínimo, está ali sempre. Estou sempre nos. Eu a ser simpática a dizer meio termo, médio. Eu estava a estudar e a minha mãe dizia assim: mas tu vais para a escola e não levas livros, não é preciso, já decorei. E portanto eu fazia as coisas sempre o mínimo possível. Ainda hoje sou um bocadinho. Para passar. Ainda hoje. Por exemplo, para compor. Mas tem uma memória muito boa. Sim, tem. muito melhor. Eu para compor, eu componho rapidamente. Eu vou para o estúdio, às 10 da manhã, ao meio-dia está tudo feito. Já o arranjo, produção, tudo. Faço tudo muito rápido. Mas és tu que fazes tudo? Sim. Música, letra, arranjos, toco os instrumentos todos e gravo um de cada vez e faço isso tudo. Isto é que é um artista completo. Pronto, mais ou menos. Mas vamos falar de humildade. A humildade não pode ser forjada. Porque há determinada altura da vida em que as pessoas acham que ser humilde é fixe. E então forjam a humildade. Mas não. A verdade vem sempre ao de cima. Tu consegues mentir durante muito tempo a poucas pessoas ou durante pouco tempo a muitas pessoas, mas nunca consegues mentir durante todo o tempo a todas as pessoas. E a verdade é que o azeite vem sempre ao de cima. Portanto, quando a humildade é normal, eu considerei-me sempre uma pessoa normal, eu digo sempre isto: nós somos só pessoas, temos um espaço de vida para viver e ser feliz é fazer os outros felizes. Isto é a minha máxima de vida e o resto que se lixe. E quando chego, por exemplo, aos concertos, que é uma coisa que as pessoas se admiram muito, vamos jantar e a primeira coisa que eu faço quando chego ao restaurante é ir à cozinha cumprimentar quem trabalha, porque eu sou do proletariado, sempre fui a favor do proletariado. E portanto vou cumprimentar quem trabalha, vou dar os parabéns à cozinheira depois no final, ou ao chefe de cozinha, e gosto de lidar com toda a gente e tiro as fotografias e faço aquelas coisas todas. E faço porque o público paga para julgar. E o meu patrão é o público. E portanto uma questão de respeito e por uma questão exatamente de humildade, sermos apenas pessoas, não mais do que isso. Exato. Mayong, esta acaba por ser também simplicidade, não é só humildade, mas é simplicidade. Este homem é do caraças, pá, é um homem como deve ser. Gosto muito deste homem que está aqui. Também é um bom exemplo disto. Eu normalmente venho de uma família grande. Tens 24 irmãos, não é? É lá, o teu pai trabalhava bem. Não, mas porque no meu pai nós temos outra maneira, outro estilo de vida. Outro estilo de vida, exato. Sim, porque Nunca fui às câmaras, tem que ir à tua terra. Olha que se tu vai lá vai ficar. Tu vieste de lá agora ou vais? Tinhas uma viagem agora para os Camarões, não tinhas? Sim, eu costumei ir lá porque eu tenho lá os irmãos e a família. É que meu pai não tem esses filhos todos só com uma mulher. Calculei. Tem que se poupar uma mulher. Não, tem três. Casou-se com 3, porque lá nos Camarões a lei permite, tu pode casar com X mulher, o que tu quiser. Vai para ficar nos Camarões, isto não é só ir lá de visita. Na lei tu pode... Faz parte. Sim, faz parte. É cultural. Tu tem que decidir, olha, eu quero casar com 10 mulheres. Mas tem que ter condições, não podes chegar lá e depois vão ver... E desculpa, uma das condições é, por exemplo, tem de igualar a vida para as 3? Ou seja, as 3 têm de ter o mesmo estilo de vida. Tem de assegurar as mesmas condições para as 3. Não pode comprar... um Tesla a uma e depois a outra compra um Fiat Uno, não dá. Senão não dá. Sim, ela pode levar ao tribunal e tudo. Por isso, e ela tem que ser tudo tem que ser, mas tu tem que ter condições. Mas o meu pai tinha condições. Não era rico, mas eu acho que se tiver o meu pai só uma mulher e 3 ou 4 filhos, a gente podia considerar assim foi mais difícil. Sim, mas também eu acho que foi bom porque crescer com muitos irmãos numa família grande. Eu tinha 3 mães praticamente, porque eles faziam na noite faziam comida e a gente comia. Não, de todo, ainda por cima estou a perceber que viviam todos juntos. Cada mulher tinha o seu quarto e cada mulher tinha a sua cozinha também. Ah, ok. Sim. Tem que ter espaço. E depois a sala era a mesma sala, a gente via a televisão tudo junto.
É estranho Sim, para não, quem- estou-me a rir. Porque estou a imaginar uma casa com 3 cozinhas. Foi só por Depois isso que me era estou a para rir. jantar tudo junto e Sim. cada mulher fazia comida e depois, na hora de comer, cada mulher trazia Ok. a comida e a gente não comia tipo como aqui, com um prato, cada um o seu prato. Não, metia comida, assim, uma coisa assim grande e metia lá, a gente comia tudo. Quando é comida para comer com as mãos, a gente come com as mãos. Se é para colher, mas a gente come tudo. Mas esse também dá o laço de estar aí a comer a mesma coisa. Por União, isso, não é? União, sim. E é claro que havia problema, porque com as mulheres parece que era tudo bonito. Se com uma já dá problemas, que fará Imagina com com três. três. Mas a minha mãe, por exemplo, era a segunda mulher, mas não é nada de obrigação, porque tu quando vai casar tem sempre 2 casamentos, é um casamento poligamia ou monogamia. Ah, ok. Sim. Se tu no casamento é monogamia, então Não ele há espaço para mais. Não há Claro. espaço para uma mulher quando vai assinar o casamento. Ela assina que é um casamento monogamia. Sim, não vai ao engano, já sabe Não, para, não para, vai onde ninguém, é que então vai. tem que assinar. E Claro. ele explica, olha, este aqui vai ser assim. Se tu não quer, a mulher é livre de dizer, olha, eu não quero, eu quero ter um marido, não quero, e pronto. Obrigado e até logo. Se tu aceita, é que tu sabes que um dia para o outro ele vai encontrar outra mulher, pode casar, não quer dizer que vai, mas tem essa abertura. Claro. Sabe? E depois ela já assinou, Ela portanto, já assinou, tu já assinaste. Não e por tem que isso não- reclamar. Uma curiosidade, dos teus irmãos todos, ninguém seguiu futebol? Tive os meus irmãos mais velhos, mas jogaram lá nos Camarões. Mas o meu pai era muito rígido com a escola. Era. Sim, porque ele era professor da escola e era muito tudo escola. E eu, E como é que tu, então, depois eu acredito... se eu não ingraste sei, nesta área? Porque faleceu o meu pai, eu tinha para aí 15 anos, ainda andava na escola. Aí começaram mesmo os problemas a sair. Sim. Porque aí já não tem alguém para... Depois meu pai tinha casa, terreno e muitas coisas. Depois confusão começa. Então, para dividir as coisas, não sei o quê, pronto. A primeira mulher já tinha os filhos dele, já estavam quase mais velhos, já estavam na universidade, alguns já trabalhavam, porque eu tenho esse irmão muito mais velho, que já tinha filho, até tinha filho da minha idade, percebe? Porque o meu pai não casou com 3 mulheres, tipo, tac, era uma mulher e depois de 15 anos ou 10 anos, ele ia buscar mais novo ainda. Porque, por exemplo... Chama-lhe parvo. Estava a pensar, não quis dizer, mas estava a pensar, o Toy vai dizer alguma coisa de certeza. A segunda mulher, a minha mãe, ela é mais velha da primeira filha do meu pai de 1 ano. Ok. E a terceira ainda é mais nova ainda. Sabe? Para ver a diferença De por exemplo, idades. de idade. A terceira mulher ainda tinha os filhos mais que andavam na escola. Por isso, quando o meu pai já não estava, nós tivemos alguma dificuldade para ir à escola, porque o meu pai, a outra mulher já tinha a maioria dos filhos, já estava... Já grandes. Já grande, sim. E nós tivemos alguma dificuldade. Antes eu eu ia à escola e jogava. Depois de falecer o meu pai, começou a ser, jogava e ia à escola. Se conseguisse, ias à escola. Sim, porque a escola ao jogo porque eu quando E era já criança... querias ser jogador nessa altura? Sim, eu tinha, pronto, Tinhas tinha habilidade, algumas claro. habilidades. E havia muitos clubes que vinham falar com o meu pai e o meu pai dizia sempre, não, ele vai à escola, quando terminar a escola, ele para ir treinar. E eu era sempre assim e pronto. Depois começaste a gerir... Depois, o clube, quando já não estava lá meu pai, e os clubes já pagavam, porque o meu pai é que pagava a escola e tudo, os livros, tudo. E o clube ajudou-te a pagar a E escola. a partir daí os clubes disseram, nós vamos pagar tudo. Mas ele tem que vir treinar, quando a gente precisa treinar... Era a tem que vir. contrapartida. Até dava dinheiro a mais para dar à minha mãe e ajudar a minha... Porque os clubes eles vão sempre à frente. E depois eu tive a oportunidade de vir para a Europa e eu também, meu sonho E era essa foi sempre a primeira grande oportunidade já no futebol profissional? Em África o sonho de todos os miúdos é como é que ir. É ser profissional. E O então sonho é igual. O teu salto foi depois quando vieste para a Europa? Sim, foi para a Itália. E como é que foi dares essa notícia à tua mãe, aos teus irmãos? Minha mãe, eu já sustentava a minha mãe naquele tempo, nos Camarões. Eu era criança, miúdo, não precisava de dinheiro para nada.
o dinheiro que me dava, eu dava à minha mãe. E a minha mãe, eu depois ia pedir à minha mãe, olha, eu preciso de bota. Mas era o meu dinheiro. Depois ela ia comprar. E imagina eu chegar e dizer à minha mãe, olha, tenho que ir para a Itália. Eu disse, o quê? Então pronto, olha. Sempre me pergunta, se eu tiver o meu pai ainda, eu não sei como é que ia ser. Eu acredito que ia jogar na mesma. Mas primeiro ia terminar o estudo, a escola. Vinha tudo se calhar muito mais tarde. Sim. Toy, lembras também do teu primeiro grande salto na música? Sim, ora bem, o meu pai, além de ser alfaiate de profissão, era músico amador. Eu acho que o meu pai foi aquilo que se chama um músico, a palavra não é bonita, mas um bocado frustrado, porque nunca conseguiu deixar de ser amador. E eu fui educado sempre onde o meu pai ia, a mulher e os filhos. Portanto, nós íamos todos, o meu pai ia tocar no baile, íamos todos para o baile. Eu com 5 anos ia para cima do palco. E há um dia que o baterista diz ao meu pai, olha lá, o teu filho canta bem, pá, põe lá o miúdo a cantar. E então fizemos o trio União, que era eu, a minha irmã e a filha do baterista. E fizemos um espetáculo, e ganhei 5 notas de 20. Mas a partir daí eu percebi que era o que eu queria, não queria mais nada podia na vida. dar. Aos 11 anos fui convidado para entrar num grupo de teatro amador, fazer teatro-revista. Foi um sucesso. Depois, entretanto, não abandonei os estudos, como é evidente, estava a tirar, a seguir contabilidade. Aos 17 anos tinha o propedêutico, estava, portanto, antes de ir para a faculdade, fui para a Alemanha, para casei com 17 anos, e lá fiz uma banda de rock, fiz uma banda de fados, uma banda de jazz, fiz várias coisas na Alemanha. E dava aulas a alunos da 1ª à 4ª classe de filhos de imigrantes, de português, para ganhar dinheiro. Isso também ainda com 17? Sim, não tinha autorização para trabalhar, 17, 18, 19. Depois acabei contabilidade por correspondência, porque o meu pai disse que eu tinha que ter um curso. Ele teve que assinar para eu casar, porque eu era menor quando casei. E aos 25 anos estava farto de estar na Alemanha, vim para Portugal, começar tudo outra vez do princípio. Comecei a cantar nas discotecas, nos bares, nas boates. Depois arranjei um contrato numa editora. O dinheirinho que eu tinha junto para recomeçar a minha vida, dei tudo à editora para fazer publicidade na televisão. E depois vou ao Festival RTP da Canção, 1990, e a partir daí surgiam os convites para outras editoras. É tipo estar a jogar no Vitória e surgiu o convite para jogar para o Benfica. Fui para a Valentim de Carvalho, estive lá 4 anos e depois fui para a Espacial, onde estou até hoje. Mas quando é que percebeste que Portugal todo conhecia o Toy? Eu acho que tenho várias fases na minha vida. Tenho a primeira fase, que é quando começa a ser conhecido, portanto vou ao Festival da Canção, eu tinha o cabelo pelos ombros, usava argola, eu tinha um visual diferente. Exato, vinhas com há look. 25 quilos atrás. E comecei a fazer espetáculos na província. Comecei a ser convidado para ir às comunidades portuguesas lá fora também, e portanto eu aí já tinha algum nome. A partir do momento em que eu faço um programa na SIC, a Casa do Toy, eu pude mostrar não apenas o cantor ou o músico, vá lá, mas também a pessoa. O louco, não é? A defender a liberalização das drogas, a fazer aquelas coisas todas, a ter Na as minhas altura também posturas foi polémico, não foi? político-sociais. Eu sempre tive a noção que uma figura pública tem responsabilidades, nomeadamente em ter uma cultura geral para quando fala, saber argumentar aquilo que diz e quando não tem razão pedir desculpa e aceitar a razão dos outros. O programa correu muito bem, a partir daí começo a ser convidado para variedíssimas coisas, vários programas de televisão, depois faço um álbum cuja música que não era para entrar no álbum, porque fiz aquilo à pressa, que é sensual, és tão sensual, foi um sucesso. Ainda é? Ainda é, mas já tinha, o Chamão António já tinha sido, o Estupidamente Apaixonado, o Aguenta-te, quem é, quer dizer, eu acho que foi, se uma carreira for umas escadas, eu acho que eu não subi de elevador, eu subi de grau a degrau, o que é bom. Porque se um dia tiver uma queda, eu conheço todos os degraus e não me vou magoar em nenhum. Quem sobe de repente de elevador, se cair da escada não sabe e pode-se magoar a sério. Por isso eu acho que ainda bem que a minha carreira foi devagarinho. Além disso, como compositor, fiz grandes sucessos como o Hereré, não é? As músicas da Ana Malhoa foi eu que fiz. A minha mulher diz, eu era pequenina e cantava a tua música, sabes que começou no pronto. Fiz essas coisas todas, fiz para o Zé Malhoa, fiz para a Ágata, fiz para o Doni Carreiro, o primeiro álbum produzi. Houve uma altura da minha vida que eu era mais produtor-compositor do que cantor, ou seja, trabalhava mais em estúdio do que em palco. Hoje, felizmente, que é o que eu mais gosto, trabalho muito mais em palco do que em estúdio. Mas continuo a fazer marchas de Lisboa, tudo o que me convidam faço. Eu escrevo fados, escrevo música para teatro, para cinema, para telenovelas. Já são mais de 3.000 canções registradas na Sociedade Portuguesa de Autores. São uma média de 100 concertos por ano, portanto, agora a vida está estabilizada. Comecei a perceber que realmente já toda a gente me conhecia. Há duas fases, como eu te disse. Há uma fase que a malta ia ver os meus concertos e eu desconfiava se foram lá para me ver realmente ou para gozar. A música ligeira era um bocadinho depreciada pelas pessoas. Sim. E eu não sabia. Hoje em dia,
felizmente a nossa juventude tem uma mente muito mais aberta, percebe muito mais as coisas, e eu estou muito feliz com esta nova geração, muito feliz. E eu tenho público neste momento dos 4 aos 94, o que me deixa super feliz. Isso é muito engraçado. Realmente depois dos 4 aos 94 a cantarem as tuas músicas. Isso é verdade, eu estive agora no Rio de Janeiro, fui lá passar 10 dias, e Instagrams e redes sociais, há um senhor que diz, tem que vir ao meu restaurante, que eu tenho um restaurante português aqui na Barra da Tijuca. Eu estava por acaso no Hotel da Barra e fui lá. O senhor era brasileiro, o avô é que era português. A filha dele, com 3 anos, cantava, sabia a cerveja no congelador, toda a noite. E eu acho que as crianças não é só a música que é apelativa, eu acho que foi todo o percurso. Esta coisa do Taskmaster, a tua cara não me é estranha, quando eu fiz várias vozes, tudo. Acabas por ser uma figura muito acarinhada, sempre foste, e agora para a nova geração também continuas a ser muito reconhecido. E acaba por ser também uma recompensa do teu trabalho. Passei muito tempo a semear e agora estou realmente a colher os frutos, porque tive sempre a mesma postura, nunca, como se costuma dizer, subiu-lhe à cabeça. Então, a única coisa que me sobe à cabeça é quando bebo um bocadinho a mais, mas é raro acontecer, porque eu gosto muito de vinho, mas não gosto de ficar bêbado. Mas fui sempre uma pessoa normal e continuo a ser a mesma pessoa. Às vezes até é um bocado, fico constrangido às vezes quando as pessoas vêm realmente com aquele ver miúdos. Sabes o que é? Agora no outro dia estavam uns rapazes a falar comigo, não sei o quê, pá, você não se importa que eu ligo ao meu filho, tem 7 anos, e ele ligou com vídeo. Epá, quando eu digo olá, o miúdo fez assim. Quando o miúdo faz isto não há nada mais verdadeiro do que uma criança. É verdade. Podem inventar, eles não escondem nada. Não escondem. Não E portanto, essa honestidade infantil, para mim, é o mais gratificante que pode acontecer. Portanto, eu tenho a certeza que se continuar a viver mais uns anitos, que vou continuar a ter público, porque já estou a apostar no futuro. E agora também vos queria perguntar, as duas profissões trazem-vos esta gratificação, mas também para chegar, como disse o Toy, houve momentos complicados. Mas o que é mais complicado na carreira de um jogador de futebol e também na carreira de um músico? O problema do jogador de futebol é que é uma carreira curta, que normalmente tem um tempo limite, e depois ainda tem essas lesões que podem aparecer antes de terminar a carreira, mas o músico acho que tem muito mais tempo, é como os treinadores, tem mais... Até que a voz mudou, sim, não é? Vocês não. Também podes lesionar a voz. Também pode, mas é diferente, de facto. É diferente. É um pouco complicado. Eu só queria acrescentar um bocadinho no discurso, esqueci-me de dizer uma coisa. Também a importância que tem estar em diversas áreas musicais. Por exemplo, eu estive com o Trivium, que é uma banda norte-americana de heavy metal, me convidaram e, portanto, nós gravámos e eu fui fazer um concerto com eles, um na Mel Arena, outro no Campo Pequeno, e, portanto, tenho ali os metaleiros todos a curtirem bué a minha cena. Depois, logo a seguir, fui, por exemplo, a Salvador da Bahia cantar no trio elétrico com o Armandinho, coisas do Carnaval de Salvador. E, portanto, esta versatilidade também é bom, porque depois atinges uma muitos série públicos. De pessoas. Exatamente. Eu vou para os concertos, depois canta Trivium. Epá, não dá, aqui não dá. Não é o estilo adequado para agora. Exatamente, tenho que escolher mais ou menos o repertório. Tens um estilo preferido? Tenho. Qual é? O que eu gosto mais de cantar são canções latino-americanas românticas. Tenho um cantor de eleição, que é o Luís Miguel. Sabes como é que ele canta? Queres que eu te cante um bocadinho? Por favor. Estava à espera deste Vou desviar o momento. micro, atenção ao som. Júrame, aunque pase mucho tiempo, nunca olvidar el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en ese mundo que el cariño que te di. Já chega, não é preciso muito. Não estava, nós ficámos aqui a tarde inteira. Mas a minha vantagem é, pronto, ter um aparelho vocal realmente que te permite. Que me permite fazer Ser certas assim, coisas. Mas o que eu gosto versátil. mesmo, aquelas canções antigas, Los Panchos, La História do Namor. Tens a oportunidade de as cantar muitas vezes, de interpretar esses estilos? Sim, por exemplo, eu canto muito na América Latina, já cantei em Cuba, já cantei no México, já cantei na República Dominicana, no Panamá, e portanto canto sempre 2 ou 3 temas em espanhol, neste caso, e são muito receptivos, porque funciona muito bem. Pronto, e já gravei em espanhol. Aliás, eu tenho 3 álbuns, que é uma trilogia que chamei Recordações, onde gravei as músicas que eu mais gostava. E como no rádio não passava, eu gravei-as para eu poder ouvi-las no carro. Que é Recordações, Recordações 2, Recordações 3. São 3 álbuns que eu aconselho a quem gostar de música dos anos 60, 70, 80. Tem lá coisas muito interessantes.
Que engraçado. Estava-vos a perguntar o que é que... desculpa, Não, estou quebrei ainda bocadinho bem. o fio à meada. O que é que era mais... Sim. Eu queria acrescentar no caso do jogador, que já que estou aqui, já que somos mais velhos, temos que dar um toque para os miúdos que agora querem ser jogador. A carreira de um jogador é muito curta e os pais que agora estão muito implicados a querer que os filhos sejam jogador, tudo bonito. Mas não podem facilitar a nível escolar. Tem que ir à escola e não deixar a escola para trás, porque todos não vão ser Ronaldo. É isso, até porque temos E, que sim. ser Isso é muito conscientes. importante. E nem todos vão ser uns craques. Não, mas Isso é e extremamente mesmo que são craques, tu tens que ter condições para... Imagina que tu és craque. Mas ganha depois muito tens uma dinheiro, lesão. mas não, mesmo que tu não tens lesão e que tu és mesmo craque e tu tens esse dinheiro e ganhas muito dinheiro. Mas depois tem que saber gerir esse dinheiro. Também, Se não é fosse verdade. a escola, como é que esse dinheiro, passando um tempo, também vai Vai acabar. vai embora. Depois Por são isso carreiras mais curtas. É importante, a escola é tão importante, é muito importante. Para mim tem que ser a primeira escola e depois o futebol, não é ao contrário. Tiveste meninas, não é? Tu tens Se eu sou isso. ter menina, Se calhar elas não querem ser jogadoras, Não, mas é um elas- exemplo que também tentas Não, passar em casa e para as pessoas porque que o conhecem. meu pai passou-me isso. Quando não me deixava ir jogar para estudar, não era por mal. Eu pensava que era mal, mas não é. Não era para Os bem. pais querem o bem dos filhos. E eu, nesse momento, eu já passei por essa vida. Eu já fui jogador, já ganhei a minha carreira, foi bonita e estou tudo contente. Mas eu acho que se possa ajudar os miúdos nessa essa situação é relembrar que não podem deixar de ter um plano B. Não é, Exatamente. aliás, não é um plano B. Para mim até é um É o plano plano A. A. Meu pai dizia, tens que estudar, eu Até tive que tirar a plano A. contabilidade. Porque se tu... Temos de ter aqui não um viste o toque. caso do Toy, tive de tirar o... E é o que eu digo também aos miúdos, querem ser cantores, querem não sei Sim, o quê, sim, tudo vedetas, bem. Pode não. ser a vedeta, o que Estuda. quiser. Terminas tu estudo e pode fazer o que quiser. E depois também é muito triste, não é? Ser uma figura pública famosa e não saber dizer duas palavras seguidas e não saber Sim, nada depois da vida. vão a uma triste. entrevista, põe os pés pelas mãos. é Por isso que a Saber escola- falar a é muito escola importante. é muito importante. Aliás, Até porque mais somos imp- exemplos para os mais jovens. Claro. Por isso que eu não posso para sair daqui sem dar... Claro, exatamente. É Exatamente. isso. Mas como eu estava-vos a perguntar isto, porque são diferentes, mas há aqui pontos em comum. Por exemplo, os dois têm uma grande exposição pública. Exposição essa que leva ao julgamento. As lesões, não é? Que podem existir. Dói, para não lesionares a voz, certeza que já tiveste de te privar de algumas coisas. Eu tenho. Maion, tu também, para não Deus. lesionares, coisa neste que caso o mais- corpo. Mas Coisa que mais me custa- hoje até é mais é diferente. Nesse momento agora os jogadores são têm mais apoiados. são mais apoiados, têm mais seguro, E são mais controlados ou não? também são mais controlados Mas não Um podem joga- fazer tudo o que querem. Olha, grandes Não, jogadores porque- de futebol que eu via fumar ali, cigarro atrás de cigarro, grandes. se diz a regra é assim, mas há sempre uma parte do pessoal que não compra a regra. O que quer dizer em termos de lesões e a maneira de viver. E quando eu estava a falar da intensidade do jogador, porque recupera melhor, come melhor, treina melhor, todas essas coisas são diferentes no meu tempo. Hoje em dia, O quando tipo de vai estar- acompanhamento. de acompanhamento é completamente diferente. Por isso que ele rende mais também. Porque Claro. tem mais jogo também, por isso muitos jogadores queixam-se que há muito jogo, mas esse também são pagos mais. Claro. Tem que trabalhar. então. Está tudo ligado. Claro. Olha, sabes o que é que mais me custa? Há coisas que eu tenho mesmo que fazer e os 3 meses mais fortes, em que trabalho todos os dias, que é junho, julho e agosto, há uma coisa horrível, mas que eu faço sempre, não bebo uma gota de álcool. 0. É muito difícil. Porque chego Ainda por aos cima é sítios, verão, vão-me sempre não buscar é? os... Eu adoro vinho, eu tenho o meu próprio vinho também. Vão buscar os melhores vinhos, temos aqui um especial, não sei o que é isso, amigo, eu não bebo. A primeira reação de... Não bebo mesmo. Durante o verão não bebo. Mas de certeza É também que triste. te querem agradar, não Claro, é? por E isso, depois, mas é mais coitados. difícil, não é? Apresentam-te um barca velha, um peramanca, quer dizer, eu não bebo. Não bebo, mas vou levar para setembro a garrafa. Podias dizer isso. Para setembro vou abrir. Algumas faço. E relativamente a esta exposição que leva ao julgamento, já tiveram assim, situações complicadas a nível de críticas? Eu, nomeadamente, por causa de eu falar sempre de vinho. Porquê? Porque tenho um relacionamento muito forte com
com praticamente todos os enólogos em Portugal. Por exemplo, eu bebo um vinho e digo-te o ano, a região, as castas, e portanto tenho um relacionamento com o vinho muito forte. E quando falo isto, as pessoas é bêbado. E a coisa que mais me custa é que 3 meses sem beber álcool, e há pessoas que põem assim, entrou no palco já estava bêbado. Custa muito, porque é mentira, percebes? É mentira, Claro. é uma coisa que me aflige, que me faz tirar do sério. Mas de certeza que em toda a tua carreira lidaste com muitas mentiras à tua volta. Sim. Mentiras sobre ti, ou seja, Quando tinha o tiveste cabelo depois de comprido ler. e brinco, não sei o quê, na altura em que ser homossexual não era propriamente uma moda, nem era propriamente uma coisa que felizmente se normalizou, felizmente. Na altura não era muito normalizado, eu fui muitas vezes... o gajo é ergol e não sei o quê, cabelo comprido e tal, brinquinho na orelha. Vinha uma pessoa com um estilo diferente. Não quer dizer que podia ser ou deixar de ser, agora a mentira é que é uma coisa que eu não gosto e portanto... E o fica- julgamento sem conhecerem. Mas isso as pessoas... E hoje com as redes sociais Ainda a melhor maior. é o lixo do pensamento de cada um. E depois tu não Vamos pôr podes, isto no lixo. são coisas que não pode controlar. Não, depois é isso, as redes sociais, lá está. Não, depois também não se controla o que é que passa cá para fora. E eles também são vítimas. Sim, mas, Era isso mas que era. para o jogador tem que ser... Mas o jogador não passa a pode vestir a ligar besta essas no coisas. instantinho. Sim. Em 2005 estavas a marcar o golo e depois cá na época seguinte, se fizesse um Sim, passo sim. errado, Não, já no eras no futebol criticado. o futebol normalmente vive-se no momento. Como se diz, no futebol é no momento. Quando estás bem, porque hoje joga muito bem, amanhã não joga bem, é chamado de nomes. Mas esses jogadores já sabem como é que é. Por isso que eu digo sempre, um jogador, tu joga no futebol profissional, tu tem que ter condições de aguentar esse tipo de situação, porque vai acontecer sempre. Eu pessoalmente não tive essa situação, porque no Vitória, A malta dos gostava anos que muito a malta e- primeiro é muito bom, e em Braga, até hoje ainda não fizeram o que é que nós fizemos no meu tempo lá. Fui vice-campeão lá, cheguei à final da Liga Europa. No Belenenses fui o melhor marcador do campeonato português. Agora, um jogo que correu mal, essa sim, essa acontece a Acontece a qualquer um, todos. sim. Mas normalmente eu, como estava a dizer, ele me conhece muito bem, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito... É maravilhoso, é maravilhoso. Não. E é, o Toy estava há pouco a apontar para a cabeça porque realmente é preciso um trabalho mental Sim, que até sim, isso hoje em dia existe com os jogadores Extremamente nos clubes. importante. Por isso que eu até tu disseste há pouco tempo que os jogadores, muitos jogadores são muito acompanhados, já que são muito miúdos agora, a maioria são jovens, acompanhamento faz Tem que ser parte do muito bem coisa. Não, aconselhados. os clubes, hoje em Apoio dia... de psicólogos, Sim, na eles tua têm altura não essa- No meu existia. tempo não havia psicólogo, Claro. mas todos os clubes já E têm. ainda bem que Jogos hoje em dia há. No meu tempo E foste não aos havia Jogos esse. Olímpicos, exato. Mas Da- ainda da bem que minha hoje em vida. dia esse acompanhamento há, porque como disseste, até começam mais jovens, se Sim, calhar mas é precisam. compreensível, porque agora, hoje em dia, o miúdo tiver 17 anos, tiver condições para jogar, Joga. um treinador mete-lhe a jogar. E bem. Eu bem. até concordo com isso. Se um miúdo pode jogar, joga. Se um gajo com 40 anos Mas pode achas que jogar, a nível joga. psicológico poderia ainda não estar preparado para tal? Pode não estar preparado, mas é jogando que ele vai estar Mas preparado. prepara-se, Não vai vai-se estar preparando. preparado em casa. Mas olha, É verdade. há uma coisa que ele há bocadinho falou que é muito importante. Há pais, eu sou do tempo em que os pais diziam aos filhos, vai estudar, futebol é uma brincadeira, depois de estudar logo se vê. Hoje em dia os pais, não, vai jogar a bola. Que é uma coisa não é, inacreditável. eles levam. Eles é que É levam. Eles até inacreditável. levam. Sabes que o Sonho 21 era uma escolinha de futebol, Sim. eu era um dos proprietários, e nós apanhávamos ali pais, aquilo parecia que nos jogos dos miúdos. Não, eu já vi jogos de Meu Deus do miúdos céu, e. eu Exato. digo assim, não estou a É pôr acreditar as no- mãos à Eu não cabeça. estou a acreditar no que estou a ver, mas pronto. Sim, mas a maior confusão vem das bancadas. Pois é, e para os Dos treinadores, pais. põe o meu filho a jogar e não sei o quê. Falamos cá fora. Só os pais é que não faz mais confusão. Olha, e agora vamos aqui fazer uma dinâmica no final dos episódios. Gosto sempre de propor uma dinâmica e no vosso caso quero saber as vossas preferências da vossa terra, de Setúbal. Vamos fazer um isto ou aquilo. Preferem choco frito ou sardinha assada? Sardinha assada. Show de frio. Muito bem. Moscatel ou vinho tinto? Ih, moscatel. Vocês até agora não estão em sintonia. Vou dizer porque a casta moscatel é da minha região, eu tenho muito orgulho nisso, mas não é demasiado doce para mim, eu não gosto muito. Muito bem. Comprar peixe no Mercado do Livramento ou ir jantar a um restaurante e comer um bom peixinho fora, em Setúbal? Eu prefiro ir ao mercado, porque eu quando vou ao mercado é uma alegria. Oh, claro, acredito. Padrinhos Sim. de batismo da minha filha vendem peixe no mercado. Agora imagina, eu chego lá, temos aqui logo bem uma ginginha, não é? Depois é visitar aquela malta toda, comprar os queijos. E gostas o pão, depois de o fazer peixe. em casa?
E eu faço Fazer uma boa jantaradas caldeirada, faço em uma casa. caldeirada à fragateira. Esse é o nome do meu avô. Eu prefiro ir ao restaurante. Já está feito, não é? Está feito. E depois tem muitos amigos com Isso também é bom. Também, isso claro. E Para o depois eu nunca convívio. vou sozinho. Depois tem lá muitos amigos. Olha, tens que ir comer lá ao pescador, ainda não foste. É outro nível. Tens que ir comer lá, tens que ir lá. Depois a gente combina. E agora, Galapos ou Galapinhos ou Troia? Troia, porque fui em Troia, fui muito feliz em Troia muitas vezes. Troia. Também gostas mais de ir para Troia? Troia é outro nossa... nível. Festa popular ou uma noite tranquila na Marginal? Para mim é uma noite tranquila, porque festa para mim é trabalho. Noite tranquilo. Agora, Vindimas ou Feira de Santiago? Feira de Santiago. Acho Também gosto muito da festa das Vindimas. Sim, Feira de Santiago. Sim. Mas a Feira de Santiago, porque Se calhar para vocês tem um significado. é muito específico. A Exato. última vez que cantei na Feira de Santiago apresentou-se a equipa toda de Vitória em Palma. Sim. Queijo ou torta de azeitão? Queijo. Queijo. E azeitão tem a história do queijo de azeitão. que é Ou um- da torta, não é? Sim, E da mas a torta. história do queijo de azeitão é um pastor que vem da Serra da Estrela Quase torta e que de adota azeitão. a forma de fazer queijo que se faz da mesma forma que se faz na Serra, sendo que o pasto das ovelhas na Serra da Rábida é diferente. Por isso é que o nosso queijo é melhor que o da Serra. Fica aqui dito. Acordar cedo para ver o nascer do sol na serra ou ver o pôr do sol na praia? Apesar de não ser muito fã de acordar muito cedo. Pois só eu hoje para vi o ir- nascer do sol no carro, porque cheguei a casa às 8 da manhã. Eu normalmente chego sempre cedo. Chegaste muito cedo, realmente. Mas eu prefiro a Serra, sim. E agora, um nome histórico da cidade, Mourinho ou Bocage? Manuel Maria Barbosa de Bocage, com todo o respeito que tenho pelo Zé Mário, é porque era muito Pá, amigo do pai. eu vou escolher Mourinho porque eu conheço Mourinho. E o Bocage eu não conheço. Bocage tinha uma autobiografia que dizia: magro de olhos azuis, que era um moreno, bem servido de pés, miel na altura, triste de faixa ou mesmo de Era- figura, nariz alto no meio e não pequeno. Pronto. E depois eu sei o resto do soneto, mas não vou dizer, todo demora muito tempo. Mas Bocage é como- uma inspiração. Além disso, a minha irmã diz: tu és a reencarnação do Do Bocage. Bocage. Pronto. E agora, a Taça de Portugal em 2005 ou subida de divisão em 2004? Essa é uma boa Ambas são pergunta. importantes. Para mim é a Taça de Portugal. Eu não sei como é que eu vou escolher isso. Para mim é a Taça de Portugal. Porquê? Porque tem lá a taça, é uma coisa que fica para sempre. E a subida de divisão é um marco importantíssimo. Mas percebes o que eu estou a dizer? Sim, eu percebo, mas eu não posso. Tu não é consegues? muito difícil, não consigo, mas eu vou na subida de divisão. Sabe porquê? Porque se não subir a divisão, essa taça a gente não ganhava. Exatamente. Tem Verdade. razão. Tem razão. Podemos ir por esta ordem de, Pode ir É, por de essa ideias. ordem, por isso eu vou na subida de divisão. Tem razão. Muito bem. E agora, nós aqui a meio da conversa tínhamos pedido ao Maion para nos contar uma história do Jorge Jesus, ele não contou nada. Estamos agora à espera aqui de uma história engraçada que tenhas desses tempos. Quando nós deixamos de divisão, Sim. que depois subimos, no Sim. ano que nós subimos, no primeiro dia que ele chegou, eu naquele tempo não conhecia. Primeiro dia do treino, chegou lá, reunião, e ele chega no balneário, chegou e ele disse: como é que você desceram de divisão jogar o último jogo em casa? Disse: pá, mister, mas a gente tentou, não deu para ganhar. Disse: você não consegue ganhar. Se fosse eu treinar, você ganhar. Esse jogo não acabava enquanto a gente não marcava. Eu digo, o jogo não acabava. Mesmo tinha que apagar a luz, o jogo não acabava. Isso era... Claro, íamos Ele ficar chega e aqui olha, até apagar mas, isto. mas o gajo, eu disse, ele disse: não, tinha que ganhar, de uma maneira ou outra. Isso. O Jorge tem coisas. Mas é para dizer, como ele tinha uma determinação, o Jesus tem uma linha e ele tem um objetivo. Enquanto não atinge o objetivo, você... Precisa toda a folha. É. Por isso que também para mim, eu não fiquei surpreendido com o sucesso dele. Porque aliás, ele já dizia, que eu sei onde é que vou chegar. Porque o trabalho dele é mesmo, ele sabe onde é que vai, o que é que ele quer. Por isso ele não percebeu porquê um jogo em casa contra uma equipa talvez não... Estavam para descer os dois. Se nós ganhar... Sim, mas tu jogava em casa. Claro. Em casa tem que tu jogava ganhar. e tem que ganhar. Sim, ele disse que tinha que fazer qualquer coisa. Agora eu Claro. disse: mister, o quê? Nós tentamos todos, mas eles, não, vocês não tentaram todo. Agora E ficou sim, assim. para terminarmos, Toy, tens de fazer uma música, um improviso sobre. Pode ser? Pode? Primeiro, quero saber se estás disponível. Vai, diz. Sobre a altura que o Maiong jogava no Vitória Sim. e também tens de pôr aqui o nosso Trivela, o nosso podcast à mistura.
Porque a vida é bonita, porque a vida é bela. Estamos hoje aqui, hoje na Trivela. E tenho ao meu lado, sentado e não de pé, não está a jogar o meu amigo Zezé. E vamos lá ver, amiga primeiro, mas que bonita é a Débora Coceiro. Estamos aqui no podcast afinal para fazer para a Liga Portugal. Muito bem. 10 palmas do nosso sonho. E agora está feito. Está feito. Exatamente. Ok. Obrigada por terem assistido a mais um episódio do Trivela. Já sabem, podem ver o episódio completo nas plataformas habituais e também na Liga TV. Até ao próximo.